Boa noite de sábado para você. Hoje é sábado. Se você estiver vendo gravado, aí não sei, né? Mas estou aqui para mais uma live do Te Cuida. Qual é a sua terapia? Nicole já chegou. Oi, Nicole. Hoje teremos a Nicole, minha prima, falando sobre qual é a terapia dela. Oi, Ana. Cunhada apoiando, né? Tá aí, é isso aí. Tá certíssima. Então a gente vai fazer mais uma live sobre aí qual é a sua terapia, onde eu divulgo aqui no Te Cuida formas inusitadas, às vezes, da pessoa se equilibrar, se terapeutizar, ficar bem, de bem com a vida, né? E hoje a gente vai falar com a Nicole, que tem uma forma muito peculiar de se terapeutizar. Deixa eu colocar ela aqui. Nicole. Merri, tudo bem? Vamos lá para mais uma live. Qual é a sua terapia? E olha como ela está maravilhosa, incrível, impecável. Nicole, tudo bem, Ni? Tudo. E aí, onde é que você está? Na sua casa? Já Agora voltou? agora eu tô. Ah, então tá bom. Bom, Nicole faz looks vintage, não é isso, Nicole? Conta um pouco aí o que que você. Qual é a sua terapia? Como você se terapeutiza? Que eu enxerguei nisso uma terapia, me fala. Bom, a minha terapia seria a pesquisa, a busca em brechós, etc., de roupas antigas, chapéus antigos, acessórios de diversas décadas diferentes, desse que me atraiam. Aí eu faço, tipo, como se fosse uma montação, e ou eu saio, ou eu faço um vídeo, ou é para foto. Inicialmente era só para foto e depois eu comecei a querer me vestir assim todos os dias. Todos os dias. E quando que isso começou, Ni? Como que foi esse processo? Então, foi na quarentena do ano passado, que no começo, que eu tava parando de ir pra, que a faculdade estava começando a parar, aí eu não tinha muito o que fazer. Aí tipo, meu cabelo tava grande e eu não sabia, eu tava enjoada, eu não sabia o que fazer com ele, eu não queria cortar. Aí eu fui pesquisando penteados. Aí chegou em YouTubers de penteados antigos. Aí eu comecei a testar os penteados e tirar fotos dos penteados. Aí dos penteados foi para pesquisa de roupa e pesquisa de maquiagem e etc. E essa maquiagem de quem é? Eu fiz inspirada na Twig para Hum, para um ensaio de foto que eu fiz hoje. A Twig foi uma modelo dos anos 60, bem conhecida. Hoje, então, você fez ensaio de fotos. Onde foi? Foi no estúdio de uma amiga minha. Ah, quanto tempo você ficou fotografando hoje? Não foi tanto, teve 3 trocas e foi 1h30, mais ou menos. Acho que Hum, menos de 1h30. menos de uma hora e meia. E aí você vai liberar essas fotos lá no seu Instagram depois. Isso, quando estiver pronta, sim. E quais foram os 3 looks escolhidos para hoje? Que Então, década? foi só 60 mesmo. Um foi esse roxinho, um foi esse Ah. preto e branco que era meu, e um foi uma coisa mais baile, que não era meu, que eu tive que alugar. Baile anos 60? É, tipo, formatura, sabe? Ah, sei. E aí você foi lá, fez essas fotos. E aí, Nicole, me fala, como que é isso? Como você vê a repercussão disso? O que que as pessoas comentam quando você publica uma foto numa quarta-feira à tarde? Oi, Grazi.
de um look dos anos 50, sei lá. Então, no começo, eu não conhecia outras meninas brasileiras que seguiam esse estilo. Eu só conhecia meninas de fora e meninas que tinham, tipo, muitos seguidores. Tipo, a Devin Crimson, que tem mais de 100 mil seguidores, se eu não me engano. Aí eu só conhecia essas pessoas. Aí quando eu comecei a pesquisar mais, eu fui conhecendo muitas pessoas que seguem esse estilo aqui. Tem uma menina até aqui no bairro que segue esse tipo de estilo. Aí, tipo, eu fui descobrindo que existiam pessoas parecidas comigo aqui pertinho. Então, foi Uau! ficando cada vez mais fácil para eu querer andar assim na rua todo dia e querer postar mais fotos, porque aí eu tinha mais respostas de pessoas que entendiam que, tipo, além de, eu gosto das roupas, aí acaba se tornando meio que o seu estilo de vida, porque você quer aquilo todo dia. E a Merri está perguntando de onde veio esse interesse? Esse interesse veio dos filmes? Do que veio? Então, eu acho que no começo, sim. Eu não sei se você Hum, vai lembrar, acho que a Jade vai lembrar. Quando eu tinha uns 12 anos, eu era muito fã da Audrey Hepburn. sim, eu Ela, lembro. ela me deu até uma camiseta no meu aniversário. Aí eu era muito fã Ah, da Audrey Hepburn. Só que, tipo assim, eu com 12 anos, eu não ligava pra roupa, não ligava pra nada, pra ser bem sincera. Não ligava pra roupa, nem pra maquiagem. Só que eu admirava muito o estilo dela, da Rita Hayworth, da Marilyn Monroe. Só que, tipo assim, era uma coisa só pra eu colocar, sei lá, de foto de capa ou de foto de perfil. Não era uma coisa que eu falava, nossa, as pessoas se vestem assim. Não era uma coisa que eu achava que existia. Aí hum. eu acho que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz um ensaio de fotos pin-up até, que é uma temática diferente da que eu gosto hoje em dia. Mas eu fiz, a Jade estava lá também, inclusive. Só que pra mim era uma coisa de momento só, tipo, tirar uma foto e enfim. Não era uma coisa que eu achava que, tipo, você pode incorporar e virar um estilo de vida mesmo. Aí, tipo, a quarentena do ano passado fez eu pesquisar muito na internet sobre o assunto e ver que tem pessoas que vivem não só nos 50, tem pessoas que, não sei se você já viu aquela série Bridgerton, mas tem pessoas que se vestem daquele jeito todos os dias. E começou a ser muito incrível conhecer essas pessoas e falar com elas sobre como era, porque elas pegam o metrô desse jeito, elas fazem as coisas daquele jeito, porque chega numa hora que você simplesmente não quer mais vestir roupas de hoje em dia. Tipo, uma calça jeans skinny não tem mais graça, sabe? E por isso que teus posts você coloca sempre em português e em inglês, porque você conhece pessoas de lá de fora que curtem esse mesmo estilo. Então, no começo, eu tenho muita resposta de menina brasileira também, faço parte de um grupo. Só que eu também tenho muitas respostas de pessoas de fora. Então eu tento colocar os dois. Às vezes eu acabo colocando só em inglês, às vezes eu acabo colocando só em português. Conteúdo de story, por exemplo, conteúdo sobre cinema. Eu coloco só em português, eu não coloco em inglês. Entende? E você foi apoiada aí pela família nesse seu negócio ou você não estava nem aí? Como que foi esse processo? O que falam aí na sua casa? Desse seu jeito de se vestir e fotografar? Minha mãe gosta de algumas coisas, sim. Ela não gosta de outras, mas ok. O Bruno me apoia demais. Ele é a pessoa que Hum, tira todas as minhas fotos e os meus vídeos. Então, assim, a minha mãe gosta, sim, porém ela não gosta. Não é que ela não gosta, eu acho que ela não acha tão legal assim usar todo dia. Mas beleza, tanto é que ela, de Natal, ela me deu um super presente que foi um porta-chapéu que o moço disse que tinha mais de 80 anos e que era enfeite do antiquário. E ela fez o moço vender para ela me dar de Natal. Então, ela eu te posso, apoia. posso dizer que tenho muito apoio, sim.
Com certeza. E o Bruno, seu namorado, né? Para quem não conhece o Bruno. E ele, o Bruno, eu percebo assim que ele tem um olhar de fotógrafo. Ele já estudou alguma coisa de fotografia? Não, Não. Feeling. não. Tipo assim, Ah, acho que quando a gente começou a namorar, não é que eu não tirava fotos, mas eu tirava, tipo assim, eu tava começando a me interessar por maquiagem, só que não esse tipo de maquiagem. Então era uma coisa que eu tirava, não sabia tirar direito, mas eu nunca pedia pra ele tirar foto minha, eu acho. Não, não era uma coisa que eu gost... Não é que eu não gostava, mas não era meu estilo de foto. Aí quando eu comecei, tipo, aí ele começou a me dar ideias. Ah, eu acho que você deveria colocar um fundo tal, ou ir tirando aquela parede ali. Mas ele nunca fez curso de fotografia, não. É porque só. as fotos são muito lindas. Depois, quem não conhece, vai lá no perfil da Nicole, que vai estar marcado aqui nesse post quando tiver gravado, mas são fotos muito bem feitas e assim, eu conheço vários dos lugares que você tira foto e parece que vira outro lugar, né? É muito incrível o ângulo que ele faz, o filtro às vezes ajuda, tal, mas é muito legal, adoro ver as fotos do Bruno. Todas são do Bruno agora. Então, a maioria sim, é difícil eu tirar foto sozinha. Se você ver uma foto minha que é tipo aqui do lado de fora, dificilmente fui eu, porque aí eu ia ter que levar o tripé pra rua e não ia Hum. funcionar. Quando é aqui dentro de casa, eu até consigo, tipo agora, ele não tá. Aí ontem eu tirei umas fotos sem ele. Só que, tipo assim, eu não gosto tanto de tirar minhas próprias E fotos. Eu acho você passou a treinar o seu olhar para ver o mundo assim também, né? Olhar o mundo como se tivesse em outro tempo. Então, eu acho que assim, a gente tem, inclusive, vendem broches com essa frase, que é em inglês escrito Vintage Clothes, not Vintage Values, que seria tipo roupas vintage, não valores vintage, tipo, não valores antigos. Então, eu nunca disse, nossa, como eu queria ter vivido nessa época. Eu gosto de viver na minha época, por exemplo, anos 60, pô, tava tendo guerra do Vietnã, todas essas coisas terríveis, então não era uma época que eu falo, nossa, queria ter vivido, mas é uma época que eu gosto muito da estética. Anos 70 também eu gosto muito da estética, porque, sabe, discoteca, tava começando o lance da revolução sexual, então isso refletia nas roupas, nos comportamentos, nos filmes. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito da estética, eu gosto muito de olhar para trás, ver como as pessoas eram. Só que não é uma coisa que eu falo, nossa, eu queria ter nascido nessa época, eu queria ver como era nessa época. Nunca pensei assim, eu acho. Mas uma coisa assim, por que que eu digo do olhar, que é diferente o seu olhar? Eu nunca tinha notado, e olha que a gente mora aqui no mesmo bairro, né? Quanto carro antigo tem por aqui, né? É, tem. E aí fica super legal. Já vi foto que você fez em carro antigo. Não sei se são esses que ficam na rua aqui no bairro. São esses. Só que esse foi um dia que eu tava passando com o Daniel, com o Bruno, que a gente ia pra uma hamburgueria, alguma coisa assim. Aí, tipo assim, eu tinha pessoas no bar e tinha esse carro do outro lado da rua, que era de uma dessas pessoas que estava no bar. Aí o Daniel falou: Ah, eu acho que eu conheço essa pessoa. Tipo, tira a foto aí, não tem problema não. Aí a gente tirou. Porque assim, o ângulo que você olha, as coisas que tem na foto, para tudo isso acontecer, precisa ter um olhar, né? É um olhar treinado, né? E a gente trabalha isso em terapia, o treino do olhar, né? Porque tudo tem bonito e feio, tudo tem bom e ruim, tudo tem várias coisas ali. O negócio é como você desenvolve esse olhar e vê aquilo diferente. Uma coisa que uma outra pessoa talvez nem perceberia, você, o Daniel, o seu irmão, né, viram isso porque vocês estão com esse olhar treinado para isso, né? É Então, diferente. por exemplo, mudando de década, anos 80. É difícil tirar.
eu fazer produções anos 80, mas eu também gosto muito. Aí teve um dia que eu lembrei que tinha uma câmera VHS aqui, que não funcionava e era bem velha. Aí eu falei, por que não tirar foto com essa câmera VHS? Aí eu fiz uma maquiagem básica e tirei. E ficou muito bom. Aí, tipo, eu sempre tenho essas ideias, às vezes eu esqueço de executar. Às vezes eu executo e esqueço e não posto a foto porque eu não gostei, sei lá. Mas eu sempre penso nisso, tipo, tem um. Esqueci qual videogame antigo que tem aqui. Ah, Esqueci. Mas tem. Aí, tipo, eu já tem um falei, videogame, né? por que não fazer uma foto com isso? Ou então, por exemplo, às vezes é uma década que eu nem, tipo, nossa, super me inspiro, mas anos 90. Tem várias coisas dos anos 90 aqui. Aí eu vejo uma coisa, por exemplo, Ai, não é da minha época, Sandra. Esqueci o nome do negócio. Você Ah, coloca o CD lá dentro e toca. Um um Walkman. rádio player, um Walkman, sei lá. Isso. Aí, Discman chama. Não é da é sua isso aí. época. Aí eu já falo, e ele é tipo verde, limão. Aí eu falo, nossa, por que não tirar uma foto com isso? Então, já que eu tenho tantos objetos, por que eu não faço um vídeo, tipo, de um throwback, tipo, uma volta de todas essas épocas comigo e os objetos? Aí, tipo, eu tenho esse olhar, eu me inspiro em outras pessoas que eu vejo no TikTok, no Instagram também fazendo. Só que quando eu vejo esses objetos, tipo, eu tenho ideias. Às vezes eu não executo elas, mas eu tenho ideias e deixo elas guardadas para quando eu tiver tudo pronto para fazer. A Jade entrou na live. Aliás, várias pessoas estão entrando aí, bem-vindos. E feliz aniversário para minha filha. Hoje é aniversário da Feliz Jade. aniversário, Tati. Ela não tá aí? Vamos. Aqui em casa? É. Ah, tá. Tá aí, tá lá em cima. E aí, Nicole, você se produz de quanto em quanto tempo, todo dia? Como que é que isso funciona? Me conta. Então, roupa, eu não tenho roupas suficientes para produzir todo dia. Essa que é a questão. Aí Uhum. agora eu estou começando assim. Antes era uma coisa que eu preciso procurar em brechó, uma coisa que seja daquela época, que nem esse vestido é dos anos 60. Aí eu comecei a tipo me desapegar um pouquinho e falei: "Ah, não, vou um amigo meu próximo aqui no Instagram, vou mandar ele fazer, inclusive mandei ele fazer um vestido roxinho para mim, inspirado numa foto, eu pego uma foto, mando. Aí ele fala: "Não, vamos fazer". Aí a gente faz. Mas, Uhum. mas assim, se eu pudesse, eu me vestiria todo dia assim. Agora, quanto ao cabelo. Esse cabelo aqui, não fui eu que fiz. Por exemplo, Uhum. foi uma moça que faz penteado. E demorou 1h30. Quando eu faço, tipo assim, eu não faço todo dia. Mas eu faço umas quase todo dia. Um dia sim, um dia não. Aí quando eu faço uma coisa um pouquinho mais simples. Agora, a minha mãe, quando ela tá afim, ela faz em mim, coloca balsa no meu cabelo e tudo. Quando eu peço, aí ela faz. Mas assim, se eu pudesse, eu usaria várias décadas, vários períodos históricos, só que eu não tenho guarda-roupa para isso ainda. É por isso que muitas pessoas que curtem esse estilo aprendem a costurar. Porque às vezes Hum. você quer uma coisa específica e você não vai achar, ou talvez você vai demorar muito para achar, ou talvez seja muito caro porque é peça rara. Então, muitas pessoas aprendem a costurar. Eu estou avaliando, talvez, aprender a costurar. Eu ia te perguntar isso, porque aprender a costurar, né? Aliás, aprender qualquer coisa nova também é bacana porque a gente foca a atenção naquilo, né? Que a gente não domina, não sabe. E é uma forma de limpar também o pensamento, né? E você enxerga isso como uma terapia? É um momento do seu dia que você se sente bem, que o tempo para, ou então, como que é isso para você? Então, eu não sei, eu fico focada em parecer qualquer coisa que seja daquela época. Eu lembro que esses dias eu fiz lá o meu cabelo. Quer dizer, a minha mãe fez.
Só que eu que tenho que soltar. Ela fala, tem que deixar os bobs o mais tempo possível pra ficar mais bonita. Aí eu tinha uma consulta no médico, eu fui, normal, e eu tava com o cabelo bem anos 70, tipo, bem, vamos supor, desse tamanho aqui, mas todo curvadinho, assim. Aí eu fui, e eu tava com uma roupa ok, com um lencinho aqui. Aí eu fui no shopping e, tipo, um monte de adolescente, não que eu não seja velha, né? Mas, tipo, um monte de adolescente, tipo, 13, 14 anos, tava me olhando e tal. Aí eu lembro que eu coloquei uma foto, eu não me lembro em qual lugar que foi, não foi no Instagram. Aí as pessoas começaram a falar que eu tava parecendo uma secretária daquela época, uma professora do primário. Só que aí eu fiquei muito feliz, porque assim, tá te remetendo a alguém daquela época, tudo ótimo, pode ser a sua tia, mas se te remete a alguma Deu certo. lembrança daquela época, então, ok, sabe? Deu certo, né? Daí deu Deu certo o teu certo. figurino. É isso. E aí você trabalha então cabelo, maquiagem, roupa, mas tem mais, não é só isso. Tem as músicas que eu já vi lá no Rios, né, que você faz. Então, por exemplo, eu tenho muitas amigas, colegas, que são muitos, tipo, anos 60, elas são muito fãs dos Beatles. Eu, assim, tem uns Não. 10 discos aqui, que era do meu pai. Mas assim, eu gosto, mas não é uma coisa que, tipo, uau, sabe? Eu gosto, sim. Só que assim, de música, eu acho que eu prefiro mais anos 70, 80. Eu acho, assim. Pelo menos de música pop, sim. Mas E de você música. acha que a música, os vídeos, o fato de você postar isso te ajuda aí com a desinibição, com a expressão? Como que é isso para você? Sim, ajuda. Por exemplo, ontem mesmo tava gravando um vídeo lá, que eu acho que eu postei só no TikTok, inclusive, acho que eu não postei aqui ainda. Aí fazia muito tempo que eu não dançava num espaço grande. Tipo, tava acostumada a dançar num espaço bem pequeno. Aí ontem eu fui dançar num espaço maior e eu me gravei. Aí eu fui ver que, tipo, cara, eu acho que eu não sei dançar mais. Assim. Eu acho Mas que eu você desaprendi. postou. Sim. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não sei dançar mais, tipo assim, no espelho. Não é nem no espelho, mas sabe quando você tá naquela festa? Ou então quando você vê nos filmes aquelas pessoas bêbadas, super bonitas, assim, sabe? Só que aí, quando você Ah, vai se ver na vida real, você tá tipo. não. Foi basicamente isso. Eu achei que eu tava. Aí quando eu fui ver, eu falei, cara, eu acho que eu não sei dançar mais. Só que aí eu postei do mesmo jeito. Então eu acho que sim, me ajuda na desinibição, sim. Porque, por exemplo, a minha professora de canto tava falando da semana passada, porque eu faço aula com ela há 3 anos. E ela falou que no começo foi muito difícil para ela, porque eu não falava absolutamente nada. E ela não tinha contato com a minha mãe, porque quem procurou ela para fazer a aula fui eu. Quem dava o dinheiro no mês era eu. Tipo, pedia para minha mãe, dava para ela. Então ela não tinha contato com a minha mãe, então ela não sabia muito o que fazer comigo. Porque assim, se ela falasse, faz um exercício, então, canta, eu até fazia. Só que falar na aula, você tá tendo alguma dificuldade? Você consegue fazer o exercício? Eu não falava nada. Qual é a resposta disso aqui? Nada. Hoje em dia, não só pelo figurino em si, mas hoje em dia a gente é tipo, consegue ter uma relação ótima que a gente consegue realmente falar, eu queria que a minha aula fosse assim, por exemplo. Não, Kiara, eu queria estudar mais isso aqui, queria estudar mais teoria. Então ela fala, não, teoria a gente já, por exemplo, não, teoria a gente já viu que não dá certo, que você não consegue fazer teoria. Você tem que focar na sua percepção, por exemplo. Aí teve um dia que ela pediu que eu tinha que escolher 4 músicas e fazer um pocket show pra ela lá, que ela ia gravar. Aí ela falou: e você escolhe, você pode se produzir, fazer seu figurino. E eu consegui fazer sozinha, tipo, uma coisa que eu nunca ia fazer. Então não teve aula, a aula foi só o meu show. E eu consegui fazer, tipo, só tinha ela assistindo, mas, por exemplo, vamos supor que do nada ela ligasse para outras pessoas assistirem. Tipo, eu ia ter conseguido.
Então eu acho que eu consigo, porque assim, quando você coloca uma roupa, pelo menos pra mim, dessa época você realmente se sente uau, então parece que você consegue fazer coisas que você normalmente não faria. Não sei explicar muito bem. Não, entendi, achei fantástico, porque eu também acho, Nini, que esse processo teu aí dessa caracterização toda, a questão da música, o canto, também ajudou na tua autoestima, né? Sim, porque assim, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu já me ligava super em roupa. Só que, Hum. tipo assim, eu lembro que eu tinha um cabelo curtinho, porque na minha cabeça eu tinha que cortar o cabelo para entrar na faculdade, para as pessoas me acharem mais interessante. Aí eu cortei o cabelo. Seu julgamento. Aí eu cortei o cabelo. Aí foi, aí tipo assim, eu já recebi elogio das minhas roupas, só que era uma coisa que assim, eu só ligava para minhas roupas, por exemplo. Eu não ia maquiada nunca para faculdade. Eu acho que eu não fui nenhuma vez. Meu cabelo, eu definia ele bonitinho, porque aqui era meio raspado e tinha essa parte aqui. Aí eu definia ele bonitinho, mas assim, nossa, vou fazer um penteado diferente hoje. Tanto para faculdade quanto para escola. Eu não me importava muito. Aí eu acho que essa é a única fase que eu me importo com, tipo, tudo. O cabelo, a maquiagem, a roupa, o sapato. Quer tomar uma água? Não tem aí ninguém para te levar uma água. Não, não precisa. É, você tá só aí em casa? Não, a minha mãe tá lá no quarto. Ah, tá. E me fala, e aí isso porque assim, né? Uma das coisas que a gente trabalha também em terapia é a autoestima. Pessoa sem com a autoestima baixa, a tendência é que ela entre em depressão, né? Porque nada tá bom. Ah, e ela cursa aqui faculdade. Tem a ver com moda, Nicole? Conta pra me rir. Não. Então, eu fazia psicologia, inclusive tem gente da minha turma aí. Oi, gente. É que eu tô Ah, sem óculos, então não tô conseguindo ler as mensagens. Tô só vendo tá, tudo os bem, eu leio perfis, pra você. inclusive. Oi, gente. Mas, tipo assim, eu fazia psicologia na Embi Morumbi, que eu queria muito fazer, mas eu lembro que na época, quando a moça perguntou qual vai ser o curso, tipo, já tinha assinado contrato, já tinha passado as minhas médias do Enem, qual vai ser o curso? E assim, eu queria até falar cinema. Tipo assim, eu queria muito psicologia. Mas ao mesmo tempo eu queria muito cinema na época. Só que eu não tinha, continuo não tendo dinheiro no momento para fazer cinema. Porque na minha faculdade, pelo menos, é um curso caro. Em outras faculdades de São Paulo também é caro, é um curso caro. Então acabou que eu não fiz. Aí eu fiz ano passado, entrei em 2019. Aí 2020, a quarentena, comecei a perder meu interesse por psicologia, assim. Então foi meio que bom em alguns aspectos, para eu perceber que entrou novas matérias, para eu perceber que talvez eu não gostava tanto daquele curso quanto eu achei que eu gostasse. Só aí foi muito frustrante para mim. Continua estando um pouco, porque nossa, eu perdi tempo da minha vida. Eu perdi dinheiro. Nossa, eu devia ter decidido logo quando eu saí do colégio, porque eu não decidi o curso certo logo. E eu vou ficar velho, já vou fazer 20 anos. Muito bem. Muito Mas velha. aí já está decidido a mudança? Então, eu quero fazer, eu já arrumei algumas bolsas e tal. Aí estou analisando ainda, porque moda também é um curso caro, mas até que tem umas opções um pouquinho mais baratas. Aí eu tenho média para entrar na federal. Só que a federal aqui da USP é focada em produção têxtil. Não que eu não goste de produção têxtil, mas não é tipo tão focado no que eu queria, que seria tipo. Ai meu Deus, esqueci o nome agora. Figuração. Não é tão focado em Hum, figuração. Tipo, de cinema. Não que não vai ter, mas é, tipo, focado em produção têxtil. O próprio nome do curso já diz, produção têxtil. Aí só vai ter, tipo, em Maringá. Aí se eu passar, não sei o que, que eu faço. Se eu vou pro Paraná. Uai, é uma opção.
Mas é difícil escolher a faculdade ainda tão jovem, né? E aí você fala, eu perdi tempo e não sei mais o quê, mas se você agora decidir mudar, eu acho que você perde menos tempo do que mudar daqui 10, 20 anos, né? Tem gente que faz isso. Então, eu pensei nisso e eu também entrei numa conversa com a minha amiga, a Marcela, ela é um pouquinho mais velha que eu, e ela já trancou vários cursos na faculdade, vários, inclusive ela já fez cinema, já tinha feito farmácia, direito, um monte de curso. E ela falou, não tem problema, tipo, se você tem como, tipo, não tem problema. Então, acho que essa conversa com ela também me ajudou muito nesse processo de, tipo, você não precisa ficar se sentindo mal porque você entrou num curso que você queria desde que você tinha, sei lá, 14 anos e você percebeu que você não gostava tanto daquele curso assim. É Uhum. basicamente isso. É igual moda. Eu sei que tem partes da moda que é meio chato. Só que, tipo assim, eu já encontrei uma coisa que eu, tipo, realmente gosto da área da moda, que é figuração. Na psicologia, não é que eu não tinha áreas que eu não gostava. Eu até tinha, só que aí, quando chegava na hora da matéria, tipo, matéria real, vamos estudar isso, é igual behaviorismo. Ai, não gosto de psicanálise, gosto de behaviorismo. Aí, tipo, eu lembro que em behaviorismo eu tirava umas notas bem mais baixas que em psicanálise, o que na minha cabeça não fazia sentido, mas enfim. Era uma coisa que assim, eu gosto muito. Só que aí quando chegava na hora de estudar teoria, que é uma teoria imensa, Aí dá trabalho. Ao mesmo tempo, você dedica esse tempo, né, Nicole? Como você falou no começo da live, né? Para você, a sua terapia começa na pesquisa disso que você faz. E aí, quando você vai pesquisar sobre as roupas, os calçados, os acessórios, porque tem uma gama imensa, né, de coisas. Eu vejo lá suas fotos, um óculos mais lindo que o outro, tem os chapéus, tem os penteados, tem muita coisa. É uma pesquisa imensa também. For ver aí, você tem que pesquisar bastante, como você teria que pesquisar para aprender mais sobre psicanálise, sobre qualquer matéria lá da psicologia. Só que a tua afinidade pelo assunto você não sente tanto assim. É mais ou menos isso? Ou de não? psicologia, você tá falando? Não. Quando você faz uma pesquisa aí para fazer sua figuração, também é imensa esse assunto. Também é vasto. Mas tudo bem, ou não? Não, tudo bem. Principalmente porque, assim, moda, na minha parte, figuração, figurino histórico, tem, tipo, você não precisa ler. Você pode, tipo, ver séries. Ou então, uma coisa que eu amo fazer de todas as décadas, você pode ver vídeos de estudantes daquela época e você consegue perceber como as meninas que eram de um jeito se vestiam, como as meninas, por exemplo, anos 80. Anos 80 a gente tem muito aquela impressão de que as meninas todas gostavam de usar aquelas coisas neon. E não era bem assim, tipo, eu vi umas. Tem meninas, inclusive, da minha idade até, que são totalmente dedicadas aos anos 80 e que, inclusive, tem pessoas dos anos 80 que elogiam ela e falam: Nossa, isso é muito a minha época. Aí você percebe que, assim, porque quando você pensa numa década, às vezes você acaba pensando numa coisa meio fantasia, tipo anos 50, vestido de bolinha, que não tem muito a ver, assim. Aí, tipo, anos 70, ai, as pessoas todas eram hippies, sabe? Ou gostavam de discoteca. Só que aí, no meio do hippie da discoteca, tinham as pessoas que gostavam de rock, que gostavam de Led Zeppelin, e essas pessoas se vestiam de maneira completamente diferente do que as pessoas que gostavam de disco music. Uhum. Então, sim, é uma coisa que eu gosto muito, porque você pode perceber esse padrão, não só lendo, mas você pode ver vídeo em filmes, ou que retratam a época, ou da época, você consegue ver perfeitamente esse tipo de mudança. Ou então até em vídeos mesmo, tipo, produção de hoje em dia, séries de hoje em dia, você consegue ver esse tipo de coisa. Por exemplo, quando eu fui alugar o meu vestido, eu perguntei, ele estava na parte de aluguel. Aí eu perguntei se eles não tinham nenhum daqueles para venda. Eu sabia que ia ser caro, que eu não ia
comprar, mas vai que, né, um dia. Aí ele falou assim, não, quando tem, os estudantes de figuração, de cinema, pegam tudo. Aí, tipo assim, Hum. aí ele entrou na sala de acervo, que é um aluguel que é um pouquinho mais caro das peças. Aí, tipo assim, eles postam esse brechó, esse antiquário, eles postam assim, ah, essa produção usou uma roupa do nosso negócio. Aí, tipo, eles alugam para Netflix, para um monte de coisa. Inclusive, tem um outro lugar aqui em São Paulo chamado Casa Juíze, que eles têm mais de 5.000 acervo de roupas de diversas décadas, originais da época, só que eles só alugam para grandes produtoras de cinema e, e tal. E como que é o seu trabalho, Nicole, de desapego disso? Porque você disse que precisa de mais roupa para você ter mais variação, para não repetir o look, mas aí para isso teria que ter um fluxo, né, de É, entrada teria e que ter saída. uma grana. Aí, tipo assim, eu, às vezes, por exemplo, esse vestido, eu gosto, não gosto dele. Ele é legal, só que eu não sei. Não sei, tem alguma coisa de errado que eu não consigo gostar muito dele no meu corpo. Agora, aquele preto e branco, por exemplo, foi um dia que eu saí totalmente despretensiosa de casa com o Bruno. Eu falei, ai, vamos num brechó lá na Fradique Coutinho, a gente foi. E acabou que esse dia que eu saí despretensiosa foi o dia que eu achei a peça que é mais valiosa pra mim. Porque é uma peça que eu amo usar, que é original da época e que serviu perfeitamente no meu corpo, o que é difícil, porque geralmente é muito pequeno as coisas. Especialmente para luva, nada nunca cabe na minha mão, sapato nenhum nunca cabe no meu pé. Aí, tipo, é basicamente isso. Já teve dia que eu cheguei aqui em casa com coisa e eu falei, tipo assim, eu não vou usar isso. Tipo, nem pra foto, eu fiquei, tipo, eu não vou usar isso. Aí agora eu estou tentando olhar para uma roupa de época, porque antes eu acho que muitas pessoas que começam pensam assim, ah, é original da época, então tenho que ter. Mas você tem que pensar, é um original da época, mas um estilo da época que você gosta? Ou você está comprando só porque é original da época e cabe em você? É original da época, cabe em mim. Levei, aí eu tenho, acho que não é tanta coisa, acho que é umas 2 peças no meu armário, que eu olho e falo, tipo, por que eu comprei isso? Mas foi uma lição. Agora é da época, eu vou usar? Não vou usar. Esses dias foi meio que uma dor pra mim, porque isso nunca tinha acontecido. Mas eu saí de um brechó que eu sempre vou de mãos vazias. Porque tinha a peça da época? Tinha. Aí eu falei, eu vou usar isso aqui? Não vou. Então eu não. Aí eu tento pegar as roupas modernas, talvez, que eu tenha no meu guarda-roupa. E tento montar alguma coisa. Ai, não é original da época, mas talvez remeta um pouco à época. Tipo, um lenço que a minha mãe me deu semana passada, que ela comprou num bazar. Aí eu, aí eu falei, nossa, ele é laranja. Tipo, eu gosto dessa tendência dos anos 70, essas cores. Então eu vou misturar ele com uma camisa que eu tenho aqui e com uma saia com uma saia marrom. E aí deu um look, não, tipo, nossa, super anos 70, mas tipo, que remetia à época. Então eu tento fazer essas coisas. De ou então falar, então eu tenho muita coisa que remete à década de mais de 90, porque eu tenho muita coisa xadrez aqui em casa. Aí eu falo, então vou me vestir de Cher, da Patricinha de Beverly Hills hoje. É isso. A Merri está perguntando assim, e eu gostaria de complementar. Se em bastante brechó você encontra esse tipo de roupa. E a minha pergunta é assim: tem brechó especializado e você vai nos brechós especializados ou você vai em tudo que é brechó, tentando buscar, garimpar peças? Então, o problema de peça de época é que, assim, você pode achar, sim, em brechó que as roupas são 10 Normal. reais. Você pode achar, sim, mas geralmente, quando você vai a um brechó que você tá selecionado, tipo esse que eu vou na Fred Coutinho, que tem uma salinha, que tem só essas coisas, que agora não tem mais tanta, porque eu comprei algumas e outras pessoas compraram outras. Aí tinha essa salinha que a primeira vez que eu fui, eu falei, moça, tem roupa no 60 aqui? Ela falou, não, tem essa sala aqui em cima que tem.
Só que assim, é mais caro, tipo, tipo, esses que já tá selecionado, tipo assim, não vai ser R$ 20, vai ser 100, porque é uma peça histórica. Aí, ai, mas isso não é brechó. Então eu falo, é um antiquário, então, porque tem roupas originais da época e então é um pouquinho mais caro. Eu acho que não é em todo brechó, porém, por exemplo, aqui no Instagram, que eu e a Jade amamos um brechó, que a gente vive se marcando as coisas que a gente não tem dinheiro para comprar. Mas a gente fica se marcando, falando, ai, a gente precisa desse casaco aqui. E você Aí, também tem isso, né? Tem o brechó virtual hoje em dia. então, esses virtuais, na minha opinião, você consegue achar mais, porque eles estão Hum. selecionados, as peças já estão lá bonitinhas. Tem brechó aqui no Instagram que é só da década de 60. São poucos, mas tem. Às vezes a pessoa não vai ficar postando sempre. Mas, tipo, uma hora ou outra ela vai ter uma peça. Só que vai ser uma peça que às vezes não vai ser barata. Tipo assim, antiguidade, elas têm um custo. Tipo assim, você pode até falar, mas eu comprei essa peça aqui que é vintage mesmo e foi R$ 10. Sim, existe. Só que assim, tem peças que têm valores, por exemplo. A moça que me vendeu esse vestido roxo psicodélico, ela explicou que antes ela tinha muitos. Então, quando ela tinha muitos, ela conseguia até vender mais barato. Mas agora que tá se tornando uma coisa mais rara, porque o tempo tá avançando, as décadas estão indo para frente, então acaba sendo mais caro. Antiguidades são caras. Eu tenho um vestido azul aqui que eu não comprei. Eu ganhei. Uma pessoa do trabalho da minha mãe deu para ela e disse que tinha mais de 70 anos. É lindo o Uau. vestido e me coube. Se eu fosse vender, eu nem sei qual o valor que eu colocaria naquela peça, para ser sincera. Eu não sei se eu ia conseguir. Primeiro, eu não sei se eu vou vender, não sei se eu conseguiria vender. Mas, tipo assim, tem coisas que o valor, tipo, tem um brechó aqui no Instagram, só que aí já é gringo, é dos Estados Unidos. Chama, acho que é Butchbox, alguma coisa assim. E que é só antiguidade, maravilhosas coisas, só que aí, tipo assim, você vai ver o preço, é de 250 a US$ 300, ou, tipo, um vestido. Só que aí a moça conta por que que custa US$ 300 o vestido. Aí, tipo assim, antiguidades são caras, só que você consegue, às vezes, achar assim. Ou então, poxa, talvez veja o guarda-roupa de algum parente seu que viveu essa época e não faz mais questão das roupas, que talvez você ache alguma coisa muito legal, tipo as coisas da minha mãe, que antes eu não me interessava nem um pouco, e agora eu uso todos os brincos dela, que eram dela. E, mas isso que eu queria saber. Você falou assim, nem sei se eu venderia. Será que não seria um exercício de desapego, Nicole, tentar fazer isso? Você já tirou a foto, já usou, não repetiria a roupa. Às vezes você nem gosta da roupa. Tipo, colocar para vender no teu perfil mesmo, de repente? Então, o vestido roxo, eu ia colocar para vender, tinha uma menina interessada, só que na época eu não estava aqui em São Paulo e não tinha como eu tirar as medidas exatas. E às vezes você precisa das medidas exatas, porque, ai, eu falei, ele veste M. Aí a menina falou que era M. Só que às vezes, sabe, tipo, a barriga é menor, ou um pouquinho maior que a minha, e não cabe. Eu ia vender ele, depois eu decidi ficar com ele. Eu tenho umas roupas separadas para vender, sim, que eu sei que eu não vou usar mais, que eu não curto mais. Porém, agora, por exemplo, as antigas que eu tenho, não dá para vender porque elas são muito poucas. Então, se eu vendesse elas, eu ficaria sem nada, entendeu? Mas a Rita está perguntando se você precisa tomar cuidado na hora de lavar, de conservar essas roupas. Você lava ou só coloca no sol? Como que funciona? Essa daqui, não sei que tecido que é, e a branca, o vestido branco e preto que eu tenho foto com ele no feed, tudo, ele é super de boa, só colocar na máquina, sério, tipo, coloco na máquina normal junto com as outras roupas, ok. O azul que eu tenho, que é super pesado, ele é super longo, precisa mandar no tintureiro. Eu tenho umas calças antigas que só tintureiro, porque é de tecido. Aí se você derrubar uma aguinha, a água não vai secar, vai ficar a mancha da água, tem que limpar seco. Só que assim, alguma das coisas que eu tenho,
tipo esses vestidos mais anos 60, pode ser na máquina mesmo, porque eles são de tecido mais levinho. Porém, depende. Eu acho que é assim, para garantir, se é uma coisa que você, ai, só vou usar esse aqui numa ocasião especial. Então, quando chega a roupa, se você comprou online, talvez compense você levar no tintureiro e deixar ela lá no seu armário para quando você, ai, tem uma festa, vou usar. É igual o meu macacão laranja. Eu comprei, eu falei, mãe, eu não vou usar isso nunca na vida. Ela compra, senão você vai se arrepender. Aí ela comprou junto com umas coisas que ela tava comprando no brechó. E agora, assim, eu só não tô usando ele mais porque estamos num calor. Não dá para usar uma. Travou. Vamos lá, já já a Nicole volta. Acontece a live de travar, minha gente. Se pagou muito caro também. Eita, o que será que aconteceu com a Nicole? Vamos ver. Nicole caiu. Nicole, volta para a minha live. Gente, daqui a pouco a Nicole deve voltar, né? Se não voltar, a gente já foi aí quase 1 hora de live. Mas, assim, queria dizer que é um exemplo de coisa que eu vejo conexão com terapia. Por quê? Porque eu acompanho um pouco, né, desse processo da Nicole. E eu vejo, assim, que é um assunto que ela adora, então ela dedica o tempo dela para isso. E por que não fazer mais do que a gente gosta, né? Por que ficar sofrendo? Se a gente gosta de uma coisa, vai lá, investe tempo nisso, envolve o namorado, envolve a mãe, envolve o irmão, troca roupa com a prima. Então é todo um processo que eu vejo muito terapêutico, né? E também essa questão da autoestima, né? Que depois que a Nicole começou aí ela tá voltando Tinha dado a uma lidar coisa com aqui no isso, meu celular. o que aconteceu? Então, deu uma coisa aqui que a temperatura estava muito alta e que tinha que abaixar para Ah, usar. Não sei por quê. já Foi isso. acontece também isso, esquenta o celular. Mas estamos terminando já, já, já. Que mais? Eu queria ainda perguntar um pouco, Nicole, sobre os óculos, porque o óculos também é do brechó. Os dois que eu tenho são do mesmo, inclusive. Aí, tipo assim, teve um dia, foi o dia desse preto e branco, eu falei, preciso de alguma coisa pra combinar. Eu levei um que era meio marrom. Aí acho que foi no dia que eu comprei esse roxinho, eu comprei um que era mais rosinha pra combinar. Eu queria comprar um de grau pra colocar lentes e tal. Só que a minha mãe não achou uma ideia muito boa, porque ela achou que eu ia enjoar do óculos, que eu não ia querer usar todo dia, porque era uma armação meio gigante, assim. Não era esse que Uau. eu uso de sol, era um outro que era de grau mesmo, que tinha que trocar a lente. Só que a minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, isso não. Isso. Tem pessoas que acham que você é mais velha pelo estilo que você usa. Então, mais velha não, mas naquele dia que eu tava com aquele penteado meio secretária, as pessoas me olharam meio estranho. Não era tipo um olhar de uau, que diferente. Era um olhar esquisito. E não era tipo só os pré-adolescentes, porque pré-adolescente a gente eleva. É completamente normal. Mas eram todas as pessoas. E eu comecei a me sentir muito esquisita. Só que toda vez que eu passo por alguma coisa assim, eu penso que assim, meu estilo ainda é completamente assim, safe em comparado a uma das maiores blogueiras do segmento vintage, a Carolina Zebrowska, que ela se veste anos 40. Só que ela mora na Polônia e lá faz muito frio, então dá pra usar. Então, tipo assim, eu sempre fico pensando que, tipo, nossa, se eu acho que as pessoas me olham muito, imagina se eu usasse as roupas dela. Imagina se eu usasse as roupas do. Acho que é Vincent Tailoring. Que ele é de. Tem uma matéria da BBC com ele bem legal. Que ele se veste que nem o Lorde do século XIX. Tipo, se eu me sinto incomodada com as pessoas me olhando assim,
Que é uma coisa que até tá cool hoje em dia, esse lance da nostalgia, você vê bastante TikTok sobre. Aí eu sempre fico pensando, nossa, se eu sinto que as pessoas me olham, imagina se eu me vestisse que nem eles, que são pessoas que realmente as pessoas devem olhar quando estão na rua. E eu fico, tipo, mais, ok. Eu tinha um cliente, você falando assim, agora me lembrei, uma pessoa lá no Higienópolis, não sei se você já viu ele, que só veste de pijama. Já viu esse personagem? Não. Ele ia lá no shopping em Higienópolis de Só de pijama. pijama? Ele só se vestia de pijama, mas era assim, são pijamas lindos, pijamas tipo novos, tá? Pijama, mas ele é sempre muito bem vestido, mas era sempre de pijama. Ele só anda de pijama. Então, tem esse lance que tem. As pessoas estão falando de vergonha, então assim. A primeira vez que eu saí, eu lembro que era uma roupa que nem tinha nada a ver direito com a década, nem remetia, mas na minha cabeça eu tinha feito o cabelo mais ou menos direito pela primeira vez, anos 50, então na minha cabeça tava super remetendo. E eu já senti uma coisa muito estranha. Então, assim, eu acho que começar pelas fotos é um bom passo, porque se você se vê bonita na foto, você se sente confiante na foto, aí você pode começar a ir para pequenos lugares, tipo a padaria que tem aqui em cima de casa, é onde eu faço meu teste de roupas. Aí eu vou até lá quando eu quero comprar alguma coisa. E só que aí às vezes eu me pergunto, eu tô realmente confortável para sair com essa roupa para esse lugar? Tipo, vou saber lidar com essas pessoas me olhando. Só que assim, se você parar para pensar muito nisso, você não consegue, você não usa, você não vai. Então, assim, anos 60, anos 70, eu percebo que tem muito jovem interessado na estética. Anos 50, eu acho que não. Eu achava que ia ter, porque, não sei se você sabe, aquele seriado da Amazon, Senhora Maisel, Não sei. é sobre uma moça de família judia, não ortodoxa. Daí ela é rica, do Upper East Side, ela veste umas roupas super maravilhosas, que ela quer ser comediante. Aí eu achava que com essa série as pessoas iam até se interessar mais. Elas se interessam, só que assim, elas se interessam de vou me vestir assim pro Halloween. Elas não. É igual eu, sabe? Vou me vestir assim pro ensaio fotográfico, mas não consigo me ver assim. Só que assim, depois de um tempo você consegue. Você consegue, tipo, se visualizar desse jeito. Você... Teve uma época que eu começava a me pensar, por exemplo, eu não tava mais não tinha mais faculdade, mas eu começava a me imaginar como eu encaixaria, talvez às vezes, por exemplo, anos 50. Eu tenho só traje de festa. Seria uma coisa que eu usaria para ir para a faculdade? Não. Então eu tenho que procurar referências do que as meninas estudantes ou então, tipo, pessoas da minha idade usavam, ver a estética que eu mais gostei e encaixar aquilo no meu dia a dia, para não ficar uma coisa meio fantasiosa, assim, para não ficar uma coisa meio festa, porque eu só tenho vestido que seriam considerados de festa para a época. Então não tem muito sentido eu usar um vestido que, se para a época era de festa, eu vou usar casualmente. Não faz muito sentido. Entendi. Eu acho que também dá para trabalhar um outro assunto de terapia com isso que você falou, Nicole, aproveitando o gancho, que é você sai, você se veste diferente, você cria um impacto visual nas pessoas, né? Você percebe isso às vezes nos olhares e tal. Isso também acontece quando, por exemplo, a gente encontra na rua uma pessoa de uma religião diferente, tipo um judeu Isso, ortodoxo, tipo, um ultra-ortodoxo, muçulmano, que uma eles, pessoa de burca, tipo, né? ultra-ortodoxo, que eles usam aquelas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma pessoa de burca, de. É burca, porque burca e hijab tem diferença. O hijab é só o pano aqui. A burca é um que cobre tudo, tudo. E é preto. Primeira vez que eu vi foi na Argentina. A Renata, que você sabe, ela morava num bairro com muitos judeus, mas tinha alguns muçulmanos indo para lá. E eu lembro que eu fiquei como se fosse um choque para mim. Tipo, nossa, uma moça de burca. Só que aí depois de um tempo, eu fui seguindo influencers muçulmanas e vendo mais sobre por que elas usam hijab. Óbvio que, como em toda religião, tem gente que não queria usar, mas tem gente que escolhe sim usar. É igual
esses dias no TikTok as pessoas viralizou um rabino que ele é negro. E as pessoas, como assim? Nunca vi um rabino negro na minha vida. Tipo, isso não existe. Existe. Então, são coisas que causam um impacto. Por exemplo... eu até esqueci o que eu ia citar agora. Tipo, menonitas. Não tem muito aqui no Brasil. Só que aí quando você vê eles com uma touquinha branca, sabe? Que eles vivem em áreas rurais. Mas, tipo, você vê um menonita na rua... Tipo, não tem como não atrair. Eu lembro que uma vez eu tava andando, acho que era com as crianças da Pati. E era mais para Higienópolis do que para Santa Cecília. Era mais para lá. E tinha umas pessoas olhando eles, porque, tipo, tava de kippah e tava de tzitzit, as pessoas não entendiam o que que era ou por que usava. Então tem isso também, tipo, nossa, mas por que que você usa isso? Por que isso simboliza? Pra quê? Nossa, mas pra que fazer isso? Tem o lance da curiosidade, que é legal, e tem o lance do julgamento, que daí já não é legal, né? Tipo assim, por exemplo, julgamento uma vez, tipo, voltando pro assunto de religião, eu lembro que uma vez eu perguntei, foi no dia que a Jade me levou pra fazer o cabelo da formatura do 9º ano. Aí eu não sei o que eu entrei no assunto de que elas iam usar aplique em mim. Eu não sei o que eu entrei no assunto de penteado de peruca. Aí eu falei alguma coisa sobre a filha do patrão da minha mãe usa peruca sempre porque ela é judia. Aí a moça ficou, como assim ela tem que usar peruca sempre? Eu falei, porque ela é judia ortodoxa, você nunca ouviu falar? Ela, nossa, isso pra mim é muita loucura. E a moça, no caso, ela não cortava o cabelo também por causa da religião. Ou seja, você tem os seus dogmas, e você tá lá julgando o dos O outros dogma. porque, é peruca. Sendo que você também só não tá de peruca, mas não pode cortar o cabelo, sabe? Então, e aí é uma linha muito fina, né, que a gente precisa prestar atenção. Então, eu penso assim, que esse seu desenvolvimento aí de sair de casa, caracterizada de uma década, de uma coisa vintage, e vendo essa estranheza, talvez agora você olhe de uma forma diferente, né, quando você vê porque tem vários seres estranhos, né? Tem o ser estranho da religião, que a gente citou, mas tem o ser estranho de várias coisas, de gente que vive, se veste estranho de várias maneiras, né? Não Sim, tá certo nem errado, o jeito deles, eu deixa lembro que teve um eles. impacto, acho que quando eu tinha uns 12 anos, que eu e a Jade curtir uns indie, e a gente tava indo pro Misa, alguma coisa assim. Aí a gente passou por Pinheiros, não sei se era pro Misa, a gente tava indo pra algum lugar. E a gente nunca tinha visto góticos mesmo, na vida real. Tipo, o máximo era nos clipes do The Cure. Aí a gente via já de, nossa, você viu, tipo, tinha góticos ali. Não era uma coisa de tipo estranho, mas é que era pra gente era muito novo, então a gente achou muito legal. Porque era uma coisa que a gente não achava, só que, pô, metrô de São Paulo você vê tudo. Só que eu É. tinha 12 anos, a já tinha uns 14. Então a gente achou o máximo, tipo, nossa, você viu aquelas pessoas lá daquele jeito. Então, assim, tem muita gente que reage positivamente ao que eu visto, e tem gente que eu vejo que me olha, tipo, Que doido. tipo, E por quê? seria muito, ô, Nicole, eu queria aproveitar para falar sobre isso, né? Como seria legal se a pessoa abordasse aquilo que ela vê como diferente, com curiosidade, mas tentando treinar esse bom olhar, né? De achar legal e tal, porque ao normal, vamos dizer assim, nem ao normal, o mais comum é a pessoa falar, credo, sei o que, não sei o que lá. A pessoa já vem criticando, julgando. Seria tão legal que essas pessoas, quando vissem algo diferente do que elas estão acostumadas, primeiro tentasse entender, né? Primeiro baixasse a guarda, fosse falar, olha, como que não é, não estou te julgando, quero só entender. Seria bem legal se a gente conseguisse, tipo, promover isso, né? É, Promover essa diferença de comportamento, né? eu acho que Com a gente já isso. tem dentro da gente esse. Por exemplo, eu, há uns 2 anos
Acho que na época do colégio, saindo do colégio, eu era uma pessoa, não vou dizer tipo, nossa, super preconceituosa com isso, mas o meu maior pesadelo era ficar adulta e começar a embalada sertaneja. Isso pra mim parecia o fim dos tempos. Dos tempos. Eu falava, nossa, quando eu começar a em balada sertaneja, Julgando, julgando. julgando e namorar um cara, sabe? Aqueles fanáticos de futebol que joga FIFA. Aí eu me aposento. Tipo, sabe? É uma coisa que, ai, é engraçado, só querendo ou não, não deixa de ser É um julgamento. julgamento. Pode até Sim. ser, nossa, piada e tal, mas, tipo, não deixa de ser, vai. Não dá pra dizer que não é. Mas aí você mudou. Ah, eu tento, sabe? Por exemplo, eu posso até não gostar de um estilo, falar, ai, coisa cafona, ai. É igual assim, não queria trazer política ao tópico. Mas quando eu vejo alguma primeira-dama aí, sabe? Eu falo, nossa, você é primeira-dama, esse vestido aí, que parece que foi do Bom Retiro, sabe? Na cerimônia de posse, por quê? Só que aí eu fico pensando, tipo, muita gente também te acha cafona e brega. Então você. Eu penso comigo, isso é cafona e brega, mas eu não vou lá e falar, digitar ou falar, nossa, isso é cafona e brega. Eu posso até falar numa conversa de amigos, agora, tipo, e Uhum. digitar, ou então muita gente que vai no perfil da pessoa pra falar Não, esse tipo de coisa, aí, tipo, não. ultrapassa Os todos os. limites. Nini, acabou nosso tempo, cara. Muito rápido, muito gostoso. Obrigada por ter aceito o meu convite. Muito obrigada por ter o privilégio de ter uma live gravada com a minha prima, que vai ficar aí lá no perfil forever para a gente matar a saudade mais para frente. E muito obrigada a todo mundo que passou por aqui ao vivo, que ficou com a gente aí todo esse tempo. Para quem também está assistindo essa live gravada, quero agradecer demais. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, até.